A paz do Senhor para você, tudo bem? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em João capítulo 10, versículo 9, que diz assim: Aleluia, glória a Deus. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. Aleluia. Deus está falando que Ele é a porta. Jesus está falando que Ele é a porta. O que Ele quer dizer com isso? Ora, se Ele é a porta, Ele é o único caminho. Jesus é o único caminho que nós devemos seguir. Nós devemos servir ao nosso Senhor Jesus para que nós venhamos ser salvos. Ele é a porta que se abre para o reino dos céus. E quem passar por essa porta encontrará a vida eterna. Porque a vida aqui na terra é passageira. Tudo aqui na terra passa, em nome do Senhor Jesus. Mas a salvação é eterna. Então, busque a sua salvação. Busque salvar os teus familiares, as pessoas que você ama. Ore até pelos que te perseguem. A Bíblia manda orar pelos aqueles que nos perseguem também. Peça que eles venham se converter. Em vez de desejar vingança contra os que te perseguem, peça para que eles se convertam. Se você já é evangélico, já é evangélica, parabéns para você. Sirva o Senhor da melhor forma. Busque primeiro o reino dos céus e a sua justiça, o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Se você está desviado, desviada, já foi evangélico e um dia já pregou a palavra, já cantou louvores a Deus, ou simplesmente já congregou em alguma igreja evangélica e hoje em dia se encontra distante, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. E se você nunca teve um encontro com o Senhor, nunca foi evangélico, te convido a entrar numa igreja evangélica e aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, porque Ele está dizendo, em nome do Senhor Jesus, nesta hora, que Jesus é a porta. Deus é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o Deus da justiça, é o nosso juiz. E o nosso Senhor Jesus é o nosso Salvador. Ele que porta toda a promessa, é ele o portador de toda a promessa. Então Jesus é a porta. Se você quer ser salvo, se você busca ser salvo, ser salva, então busque Jesus da melhor forma, que com certeza você será salvo, a sua família será salva. E Jesus quer fazer, em nome do Senhor Jesus, uma maravilha na sua vida. Então abra o seu coração para que ele entre. Bate na porta, que é o nosso Senhor Jesus, para que a porta se abre, para que você passe, e quem passa por essa porta encontra a felicidade eterna, que é a salvação, porque as coisas aqui no mundo é passageira, mas a vida é eterna. Então busque ser salvo, bata na porta, e mesmo que ela esteja demorando se abrir, ela irá se abrir. E você não só irá ser salvo, mas também irá conseguir tudo o que Deus tem para você. As promessas de Deus irão cumprir na sua vida. Mas lembre-se sempre, busque primeiro a salvação. Em nome do Senhor Jesus. Bata na porta e ela abrirá. Em nome do Senhor Jesus. Peça e receberá. Mas busque primeiro o reino dos céus. Jesus é a porta e Ele quer te dar salvação em nome do Senhor Jesus. Fica com essa palavra e que Deus te abençoe. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Jó, capítulo de número 26, versículo de número 11, que diz assim:
As colunas dos céus se estremecem e ficam perplexas diante da sua repreensão. Aleluia. Jó estava falando do poder de Deus, que diante do poder de Deus, as colunas dos céus se estremecem e ficam perplexas diante da sua repreensão. Afinal de contas, quem foi Jó? Jó era um homem muito rico, um homem muito próspero, era um homem mais rico do Oriente, em nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vem dizer que ele era um homem servo do Senhor, era um homem reto, era um homem íntegro, era um homem correto, era um homem servo do Senhor, que servia a Deus, em nome do Senhor Jesus. E certa vez Satanás se apareceu para Deus, e Deus perguntou para Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu: eu venho de rodear a terra. E Deus respondeu: observar-te, meu filho Jó, é reto, é justo, é íntegro, me serve, em nome do Senhor Jesus. E Satanás respondeu para Deus: é muito fácil ele te servir, é muito fácil ele ser fiel a você, porque ele tem tudo. Ele é rico, ele é próspero, ele tem uma família linda, ele tem uma casa maravilhosa, ele tem saúde, ele tem amigos, ele tem tudo na vida dele, como é que eu posso dizer? Tudo na vida dele vai bem, tudo na vida dele dá certo. É muito fácil ele te adorar nessas circunstâncias. Deixa eu tocar nele, deixa eu tocar nas coisas que ele tem, em tudo que ele tem, e você verá que ele blasfemará contra ti. Então, Deus permitiu Satanás tocar na vida de Jó, só não permitiu que Satanás matasse Jó. Então Satanás entrou na vida de Jó, tirou os bens materiais que ele tinha, fez com que ele perdesse a família que ele tinha, os filhos que ele tinha, os amigos dele se voltou contra ele perdeu os negócios que ele tinha, ele perdeu todas as propriedades que ele tinha, todas as riquezas que ele tinha, em nome do Senhor Jesus. Ele ficou enfermo, com problemas de saúde, com enfermidades na pele, no corpo, em nome do Senhor Jesus. Mas mesmo assim, Jó permaneceu fiel a Deus. E Jó falou assim: Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Jó foi fiel a Deus. Naquelas circunstâncias de perdas, de dificuldades, de tribulações, Deus permaneceu fiel a Deus. E o que eu entendo com isso? Jó foi fiel a Deus quando tudo estava indo bem, na alegria, na prosperidade, e Jó foi fiel a Deus na dificuldade, em nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer no capítulo de Jó, capítulo 42, no livro de Jó, capítulo 42, que Deus restitui a vida de Jó, que Deus vira o cativeiro de Jó, no momento em que ele orava pelos amigos dele. Os amigos dele se voltaram contra ele, começaram a confrontar ele, chegaram até a dizer que tudo aquilo que estava acontecendo com ele era culpa dos pecados que ele tinha, mas Jó orou pelos amigos dele. No momento que Jó orou pelos amigos dele, que no momento estavam contra ele, que estavam inclusive até usando a palavra de Deus para confrontar ele, para indagar ele, nesse momento ele começou a orar a Deus, e Deus, nesse momento que ele orava pelos amigos dele, Jó teve o seu cativeiro mudado, virado. Jó teve a sua vida mudada. E Deus restituiu tudo que Jó tinha em dobro no momento que ele orava pelos amigos, que no momento os amigos dele tinham se voltado contra ele, mas Jó orou por eles. Então o que eu entendo com isso? Nós devemos ser fiel a Deus no pouco e no muito. Devemos adorar a Deus pelo que ele é e não pelo que ele pode nos dar. Em nome do Senhor Jesus. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus. E nós, sem ele, nós não somos nada. E Deus sem nós continua sendo Deus. Então que nós possamos ser fiel diante da dificuldade. Não importa a situação. Que nós possamos ser fiel a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Seja fiel a Deus. Em nome do Senhor Jesus. No pouco e no muito. Em nome do Senhor Jesus. E também ore por aqueles que te perseguem, porque os amigos de Jó estavam perseguindo ele, estavam contra ele,
em nome do Senhor Jesus. E no momento que Jó orou pelos amigos dele, Deus virou o cativeiro dele, Deus restituiu a vida dele e deu tudo em dobro para ele, em nome do Senhor Jesus. E ele morreu de velhice, ele teve uma nova família, ele teve a riqueza dele restaurada, ele teve uma nova família, ele teve a saúde dele restaurada, ele teve a vida financeira dele restaurada, tudo em dobro, em nome do Senhor Jesus. E ele morreu farto de dias, de velhice, em nome do Senhor Jesus. Viu a sua geração de família até a 4ª geração, em nome do Senhor Jesus, e morreu de velhice, em nome do Senhor Jesus. Então que nós possamos ficar com essa lição, ser fiel a Deus, em nome do Senhor Jesus, sobre todas as circunstâncias, no pouco e no muito, em nome do Senhor Jesus. Fica com essa palavra, seja fiel a Deus, em nome do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Essa palavra está em Ezequiel, capítulo 13, o versículo 6, que diz assim: suas visões são falsas e suas adivinhações mentira. Dizem palavra do Senhor, quando o Senhor não os enviou. Contudo, esperam que as suas palavras se cumpram. Aleluia, glória a Deus. Essa palavra aqui está falando sobre os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com aqueles que falam: Deus mandou eu falar. Deus está presente aqui. Deus mandou te falar. Cuidado com os falsos profetas. Aqueles que dizem: em 7 dias vai acontecer isso, em 3 dias vai acontecer isso, nessa madrugada vai acontecer isso. Tome cuidado com os falsos profetas. Nem todos são falsos. Alguns verdadeiramente são homens e mulheres de Deus. Mas tem uma grande porcentagem aí de falsos profetas que pregam coisas, que profetizam coisas e dizem: em 7 dias vai acontecer isso e assado. E passa 7 dias e não acontece nada. Em 3 dias vai acontecer isso e assado. Passa 3 dias e não acontece nada. Porque vai acontecer isso, Deus está me revelando que vai acontecer isso, que é isso e assado, isso e assado, e não acontece nada. Cuidado com esses profetas. Nem todos são enviados de Deus. Nem todos os profetas são enviados de Deus. Existe uma grande porcentagem de falsos profetas. Existem sim pessoas que verdadeiramente são homens e mulheres de Deus. São pessoas que verdadeiramente são muito usadas por Deus, mas existe também uma grande porcentagem de falsos profetas enganando muitas pessoas. A Bíblia chega a dizer que os falsos profetas, de tão hábil, de tão boa oratória que ele tem, como é que eu posso dizer? Eles falam tão bem, eles conversam tão bem, eles têm uma boa palavra, eles têm uma boa oratória, que chegarão a convencer até aqueles que são escolhidos, em nome do Senhor Jesus. Então tome cuidado, para você não cair nesse abismo das revelações. Muitas pessoas querem só revelações, e esses falsos profetas, eles se aproveitam disso, dando falsas revelações para as pessoas, e as pessoas ficam iludidas esperando aquelas coisas acontecerem, e as coisas nunca acontecem. Queira ouvir a palavra de Deus, essa palavra aqui, a palavra de Deus que liberta, a palavra de Deus que salva, a palavra de Deus que cura, a Bíblia, as Escrituras, porque eu vejo muitas pessoas fazendo live aí de longas horas, e nem sequer lê um versículo bíblico, é só profetada. Tome cuidado com os falsos profetas, porque eles podem levar a sua vida para o abismo, para o inferno. Não corra atrás de revelações, corra atrás da palavra de Deus. É uma palavra muito forte, né? Não corra atrás de revelações, corra atrás da palavra de Deus. Vá à igreja, ore, jejue, converse com Deus, dobre os seus joelhos, que Deus mesmo te revelará as coisas.
aceite o Senhor Jesus como seu Salvador, se converta dos seus pecados, se arrependa dos seus pecados, faça a sua parte, não fique correndo atrás de revelações, pois os falsos profetas se aproveitam daquelas pessoas que vivem correndo atrás de revelações, se aproveitam das pessoas que estão com o coração triste, inclusive pessoas que têm até uma certa depressão, para profetizarem coisas para essas pessoas, enganarem ela, dilubriarem ela, inclusive para até extorquí-las, levar dinheiro delas, em nome do Senhor Jesus. Cuidado com os falsos profetas. Procure uma igreja evangélica, uma verdadeira igreja evangélica que prega o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro. Frequente essa igreja, em nome do Senhor Jesus. Dobre os seus joelhos, converse com Deus, em nome do Senhor Jesus, que Deus vai te abençoar. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, em nome do Senhor Jesus. Não corra atrás de falsos profetas. Não dê o seu dinheiro para os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Eu vou te falar, tem muitos desses profetas aí que se autotitulam pastor, que se autotitulam pastores, nem igreja tem, nem congregam em igreja nenhuma. Cuidado com esses pastores que não têm igreja, com esses que se dizem ser servos de Deus e nem congregam em igreja nenhuma, não vão a igreja nenhuma, não pertencem a igreja nenhuma. Cuidado com esses. Cuidado com os falsos profetas, porque a vinda do Senhor Jesus está próxima e Ele quer vir buscar a verdadeira igreja de Deus, os verdadeiros servos de Deus, tá bom? Então fique com essa palavra, cuidado com os falsos profetas, em nome do Senhor Jesus. Não acredite em qualquer profetização, qualquer profetada por aí, e que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Ageu, capítulo 2, versículo 4, a última frase do versículo 4, que diz assim: porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Deus está contigo. Deus tem uma grande obra para a sua vida. Não rejeite o chamado de Deus. Deus está contigo e Ele quer fazer uma obra maravilhosa na sua vida, na vida da sua família, na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Sempre quando você estiver passando por algum problema, por alguma dificuldade, tenha essa certeza que Deus está contigo a todo tempo, a todo momento. Desde quando você sai da sua casa até o momento em que você volta para a sua casa. Essa palavra aqui fala do novo templo, né? Em nome do Senhor, do novo templo construído para Deus, em nome do Senhor Jesus. Fala que esse templo que foi construído será muito melhor, muito maior, muito mais esplendoroso do que o outro templo, o primeiro templo que foi destruído pelos reis, os reis passados que invadiram a cidade, em nome do Senhor Jesus. E essa palavra fala também sobre reconstrução, sobre coisas novas, né? Havia um templo antigo do Senhor, nosso Deus, e esse templo foi destruído pelos reis que invadiram a cidade, pelo rei, um novo rei que invadiu a cidade, e esse rei não era temente a Deus. Mas depois de um bom tempo, esse templo foi reconstruído em nome do Senhor Jesus. E chegaram a perguntar, a comparar a construção do novo templo com o templo antigo, em nome do Senhor Jesus. E Deus falou, em nome do Senhor, que esse templo ainda será melhor do que aquele outro antigo, em nome do Senhor Jesus, do que aquele outro templo passado, o primeiro templo, o segundo templo, em nome do Senhor Jesus, será melhor, mais esplendoroso do que o primeiro templo. Então, o que nós entendemos com isso? Eu li apenas a última frase do versículo 4, mas, em nome do Senhor Jesus, eu quero falar também sobre reconstrução, que Deus quer reconstruir a sua vida.
Ele está contigo, Ele é contigo. Que Deus quer fazer um novo templo em sua vida, em sua casa. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo, que o nosso corpo é o templo do nosso Espírito Santo. O Senhor quer restaurar o seu templo, Ele quer que você se volte para Ele. Ele está contigo, Ele é contigo, Ele te protege, Ele protege a sua família, mas Ele quer que você se volte para Ele. Ele está contigo e Ele quer reconstruir uma nova história na sua vida e na vida da sua família, assim como Ele reconstruiu um novo templo, assim como foi reconstruído um novo templo para adorar o nosso Senhor Jesus, para adorar o nosso Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Que você fique com essa palavra, que Deus quer reconstruir uma nova história para a sua vida. E Ele está contigo a todo tempo, não importa as circunstâncias, não importa o que você estiver passando, a todo momento, Deus é contigo, Deus é com a sua família, Ele está contigo a todo momento. Creia nesta palavra, em nome do Senhor Jesus. Ele quer reconstruir a sua vida, quer reconstruir a sua história, quer reconstruir a sua família, a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Ele tem uma nova história para você. Deus tem uma nova história para você e Deus está contigo, em nome do Senhor Jesus. Fique com essa palavra e que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor esteja com você. Tem uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Neemias capítulo 5, versículo de número 12, que diz assim: E eles responderam: Nós devolveremos tudo o que você citou, e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Aleluia, glória a Deus. Neemias foi um homem de Deus, e ele foi o mentor da construção dos muros de Jerusalém que estavam derrubados, que estavam destruídos. Nessa passagem bíblica aqui, fala sobre a desigualdade social, né? Aquela velha história do rico e do pobre, né? Em nome do Senhor Jesus. E os pobres estavam passando por diversas dificuldades devido às explorações dos ricos na época, das pessoas que eram ricas na época, que exploravam as pessoas mais pobres, mais humildes. E Neemias, o profeta Neemias, vendo toda a injustiça que aqueles pobres estavam sofrendo, que aquele povo de Deus estava sofrendo, Neemias exigiu que as autoridades, em nome do Senhor Jesus, devolvesse todos os impostos que eles cobravam, devolvesse tudo que eles tomavam dos pobres. Eles exploravam o trabalho dos pobres, eles exploravam as poucas coisas que os pobres tinham. As autoridades na época exploravam tudo o que os pobres tinham, em nome do Senhor. As pessoas com menos condições, e o pouco que eles tinham era entregado para as autoridades. As autoridades tomavam tudo, inclusive levava até a mulheres como escrava, porque naquela época tinha escravidão, em nome do Senhor Jesus. Então Neemias exigiu, em nome do Senhor, Neemias foi um profeta de Deus, um homem de Deus, e ele exigiu, em nome do Senhor Jesus, que tudo que aquelas autoridades da época tomaram dos pobres fosse devolvido, em nome do Senhor Jesus. Que tudo fosse devolvido em nome do Senhor Jesus. E Neemias exigiu, Neemias falou assim no versículo 11: Devolva-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas, e também os juros que cobraram deles. A centésima parte do dinheiro do trigo, do vinho e do azeite. Isso Neemias falou para as autoridades que tomaram todos os bens que aquelas pessoas com menos condições tinham. Aí as autoridades responderam Neemias, e eles responderam: Nós devolveremos tudo o que você citou, e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Aleluia, glória a Deus. Então convoquei os sacerdotes e fiz declarar sobre o juramento que cumpriram a promessa feita. Então, depois que Neemias exigiu
que as autoridades na época devolvessem todos os bens daquelas pessoas pobres que estavam sendo massacradas pelos ricos, em nome do Senhor Jesus. Hoje em dia não é muito diferente, existe uma desigualdade muito grande entre quem tem dinheiro e quem não tem, quem é rico e quem não é rico, quem vive em condições, em péssimas condições de vida. Então eu venho falar que Deus, ele faz justiça. Deus não deixa os seus servos desamparados. Deus faz justiça, se for possível, as autoridades mudam o decreto. Porque Deus toca no coração, em nome do Senhor Jesus. E tudo, em nome do Senhor, toda injustiça contra a sua vida, em nome do Senhor Jesus, será, em nome do Senhor Jesus, restabelecida. Será justificada por Deus. Deus justificou as injustiças daquelas pessoas que eram mais pobres diante daquelas pessoas que eram mais ricas, daquelas autoridades. E Deus hoje justifica, em nome do Senhor Jesus. Entra com justiça na minha e na sua vida, assim como entrou com justiça na vida daqueles pobres, daquelas pessoas pobres, aonde tinha uma desigualdade social muito grande, aonde os mais poderosos exploravam o trabalho dos pobres, enfim. E isso não é muito diferente de hoje em dia. Mas para isso nós temos a lei do homem e a lei de Deus. Não confie somente na lei do homem, confie na lei de Deus também, nos mandamentos de Deus. Porque a lei do homem é falha, mas a lei de Deus nunca é falha, em nome do Senhor Jesus. E tudo vai dar certo, porque Deus faz justiça. Deus não deixa ninguém desamparado, em nome do Senhor Jesus. Aí no último versículo diz assim: toda a assembleia disse amém e louvou o Senhor, e o povo cumpriu o que prometeu. Aleluia, glória a Deus. No final das contas, de todas as injustiças que você estiver passando, você ainda vai louvar a Deus e vai agradecer a Deus por tudo que Deus fez pela sua vida, em nome do Senhor Jesus. Porque Deus é um Deus justo, Deus faz justiça, em nome do Senhor Jesus. Fica com essa palavra e que Deus te abençoe. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Provérbios, capítulo 10, versículo de número 1, em nome do Senhor Jesus. Provérbios do rei Salomão. O filho sábio dá alegria ao pai. O filho tolo dá tristeza à mãe. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem pai? Você tem mãe? Em nome do Senhor Jesus. Você ainda vive com seus pais? Os seus pais estão vivos? Você ainda vive com eles? Então obedeça a eles. Dê alegria aos seus pais. Sabe como você pode dar alegria aos seus pais? Servindo a Deus, por exemplo. Obedecendo as Escrituras. Obedecendo a palavra do Senhor. Olha o que essa palavra diz. O filho sábio dá alegria ao pai. O filho tolo dá tristeza à mãe. Não dê tristeza aos seus pais. E se você não tem pai, não tem mãe, você tem um pai lá em cima. Você tem um pai lá em cima e aquele pai, ele é justo. Ele é soberano. Ele é eterno. Ele quer nos abençoar e que nós possamos se voltar para Ele. Que nós possamos se voltar para Deus, porque Ele é o nosso verdadeiro Pai. Mas se você tem pai, se você tem mãe, se você ainda vive com eles, mesmo que você ainda tenha a sua própria casa e more na sua própria casa, já saiu da casa dos seus pais, mesmo assim, procure ser um filho, uma filha obediente. Procure dar alegria para o seu pai, para a sua mãe, se você tiver pai e mãe. Se você não tiver pai e mãe, como eu já falei, se eles já partiram, ou se porventura eles foram negligentes com você, de repente te abandonaram, não quiseram te assumir,
A Bíblia diz que mesmo que uma mãe abandone seus filhos, Deus nunca abandonará os seus filhos. Então saiba que você não está abandonado, você que não tem pai, você que não tem mãe, você que os seus pais viraram as costas para você. Saiba que Deus, em nome do Senhor Jesus, está contigo e Ele nunca te deixa desamparado. Agora, se você tem pai, se você tem mãe, independente de você estar morando com eles ou já ter a sua casa própria, em nome do Senhor Jesus, já ter a sua família, aleluia, seja um exemplo para a sua família, para os seus pais, para a sua mãe. Se você tiver pai e mãe, traga alegria para dentro da sua casa, não seja tolo. A Bíblia diz aqui, ó, o filho sábio dá alegria ao pai, o filho tolo dá tristeza à mãe. Então, seja sábio. E como você adquire a sabedoria? Com a palavra de Deus. Procure uma igreja evangélica, você que não é evangélico, mais próximo da sua casa. Visite a igreja. Ouça a palavra que vai ser pregada lá. Procure meditar na Bíblia. Leia pelo menos o Salmo 91 uma vez por dia. Aceite a palavra do Senhor, que você dará alegria para os seus pais. Não seja uma fonte de tristeza para os seus pais. Em nome do Senhor Jesus, dê alegria para eles. Se você tem pai, se você tem mãe, dê valor para o seu pai e para a sua mãe. Se você mora com eles, ou mesmo que você já tenha a sua casa, já tenha a sua família, visite eles, agrade eles, em nome do Senhor Jesus. Pois a Bíblia diz, honra o teu pai e tua mãe, e os seus dias se prolongarão aqui na terra. Então nós devemos respeitar os nossos pais. Eu já não tenho meu pai nem minha mãe, eles já se foram, em nome do Senhor Jesus. Mas eu tenho um pai justo lá em cima, em nome do Senhor Jesus. Se você tem pai, se você tem mãe, respeite eles. Se eles te abandonaram, a Bíblia diz mesmo que um pai ou a mãe abandone seus filhos, ele lá em cima, o nosso Deus, nunca nos abandonará. Então fique com essa palavra, seja obediente aos seus pais, se você tiver pai e mãe. Independente de você estar morando com eles, ou se você já tem a sua própria vida, já tem a sua independência, agrade aos seus pais e à sua mãe, porque quem é obediente aos pais, agrada a Deus. Medite na palavra quando você puder e visite uma igreja evangélica sempre quando você puder, tá bom? Fica com essa palavra, dê alegria para os seus pais, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Que a paz do Senhor esteja contigo, em nome do Senhor Jesus. Eu venho te dar uma palavra para o seu coração, em nome do Senhor Jesus. Essa palavra de Deus está em Atos, capítulo 7, versículo de número 51, que diz assim: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Aleluia. O que o Senhor nosso Deus quer falar conosco com essa palavra. Essa palavra aqui, em Atos capítulo 7, fala sobre um povo rebelde, um povo que não queria se voltar para o Espírito Santo de Deus, que se voltavam para deuses estranhos, deuses pagãos, e não queria adorar o nosso Senhor Jesus, o nosso Senhor Deus, em primeiro lugar. Então, que nós possamos ser obedientes ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Não seja rebelde, não seja obstinado de coração. O que é ser obstinado? É ser teimoso, não persista no erro. Se arrependa dos seus pecados, dos seus erros, dos seus maus caminhos, para que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, a sua casa. Se volte para Deus, se volte para a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus.
Se converta dos seus pecados, se arrependa dos seus pecados, não seja rebelde. Creia somente no Senhor Jesus, creia somente no Senhor, nosso Deus, o Altíssimo, o nosso Criador, em nome do Senhor Jesus, porque Deus tem obras maravilhosas para a sua vida, para a sua família. Você precisa se voltar para Ele, não seja rebelde, não tenha um coração rebelde, em nome do Senhor Jesus. Em vez de ser rebelde, escolha ser obediente, escolha ter um coração temente a Deus, escolha ser temente a Deus, escolha servir a Deus, em nome do Senhor Jesus. Escolha obedecer a Deus e seguir os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Você é evangélico? Você é evangélica? Não? Não é? Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Visite uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Ouça a palavra que o pastor vai pregar lá. Tenha a palavra de Deus no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Obedeça os mandamentos do Senhor. Obedeça os caminhos do Senhor, porque Deus tem obras maravilhosas para a sua vida. Mas eu te peço, não seja rebelde. Não tenha um coração rebelde, em nome do Senhor Jesus. Fica com essa palavra, tá bom? Atos capítulo 7, versículo 51. Se você puder, leia o capítulo de Atos 7 todo inteiro para você entender melhor do que Deus quer falar. Em nome do Senhor Jesus. Não se volte para os deuses estranhos, para os deuses pagãos. Se volte para Deus, se volte para o Senhor Jesus. Não tenha um coração obstinado, teimoso. Não seja rebelde. Em nome do Senhor Jesus. Abra seu coração para que Deus possa entrar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, que diz assim: Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Aleluia, glória a Deus. Humilhe-se diante da presença de Deus. O que nós entendemos com esse versículo? Que nós temos sempre que reconhecer que Deus é Deus. Não importa a situação que nós estamos enfrentando, não importa as circunstâncias, nós sempre temos que dobrar os nossos joelhos e reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Temos que reconhecer que sem Deus nós não conseguimos fazer nada. Porque Ele está conosco desde quando nós acordamos até o momento que nós vamos dormir. Ele dá ordem, a Bíblia diz que Ele dá ordem aos anjos ao nosso respeito, em nome do Senhor Jesus. E Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos guia. E Ele vai nos salvar a nossa alma naquele grande dia. Nós temos que se esforçar, em nome do Senhor Jesus, buscar Ele, meditar na palavra, e a igreja servir a Ele, ter uma vida de oração, pregar a palavra, em nome do Senhor Jesus, levar a palavra para as pessoas, para que nós cumprimos os nossos chamados, para que nós venhamos a ser salvos naquele grande dia. Mas sempre que você precisar de alguma coisa, dobre o seu joelho e peça a Deus. E mesmo que você não estiver precisando de nada, estiver passando, em nome do Senhor Jesus, pela melhor fase da sua vida. Porque tem tempos assim, não tem? Tem épocas que nós estamos passando por ótimas fases, por fases maravilhosas, por tempos de bênçãos. Mas mesmo nesses tempos de bênçãos, nesses tempos que as fases estão boas, nós devemos dobrar os nossos joelhos e reconhecer que Deus é Deus em nossas vidas,
que se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Nós temos que buscar ele, não pelo que ele tem, não pelo que ele pode nos dar, mas pelo que ele é. E ele é santo, ele é digno de toda adoração, ele é digno de toda honra. A Bíblia diz que todos os joelhos se dobrarão diante da presença dele, em nome do Senhor Jesus. Então que todos os joelhos se dobrem diante da presença do Senhor nosso Deus. Que nós possamos exaltar a grandeza da santidade do nosso Deus. Dobre o seu joelho, se humilhe para Deus. Se você estiver passando por dificuldade, de repente a pior fase da sua vida, em nome do Senhor Jesus. De repente você fala assim: André, eu estou passando pela pior fase da minha vida, em nome do Senhor Jesus. Busque a Deus, dobre o seu joelho e fala: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu não sou nada sem ti, Senhor. Tu és o Rei Altíssimo, tu és o Santo dos Santos, Senhor. Sem o Senhor não sou nada. Que o Senhor entre na minha vida e coloque as coisas que estão fora do lugar, coloque nos seus devidos lugares e conserte a minha vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Tá bom? Dobre os seus joelhos, se humilhe para Deus. Em nome do Senhor Jesus, tenha uma vida de oração, medite na palavra, nem que seja no Salmo 91, uma vez por dia. Vá à igreja, em nome do Senhor Jesus, vá à igreja evangélica, escute a palavra que o pastor vai pregar lá, medite na palavra, tenha uma vida de oração, reconheça que sem Deus você não é nada, se humilhe para Deus, para que ele possa te abençoar. E se você já é abençoado, já está passando por uma boa fase, que você possa ser mais abençoado, mais abençoada ainda, em nome do Senhor Jesus. Muito mais do que você imagina. Mas para isso, é necessário reconhecer que Deus é Deus. Dobre o seu joelho e se humilhe diante das potentes mãos de Deus, em nome do Senhor Jesus. Fica com essa palavra e que Deus te abençoe. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, que diz assim: Não se esqueçam disto, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Aleluia. Glória a Deus. O que nós podemos aprender com essa palavra? É tudo no tempo de Deus. O tempo de Deus não é o mesmo que o seu. O tempo de Deus não é o mesmo que o meu. Nós devemos ter essa paciência de esperar certas coisas acontecerem em nossas vidas. Essa passagem, se você ler esse capítulo 3 de 2 Pedro, em nome do Senhor Jesus, você vai perceber que ele está falando da vinda do Senhor Jesus. Ele está falando da vinda, está nos alertando para a vinda do Senhor Jesus, do que irá acontecer quando o nosso Senhor Jesus vir à Terra novamente. Ele já veio uma vez, de repente você está falando: poxa, mas Jesus já veio na Terra já. Ele vai vir novamente para buscar a igreja, em nome do Senhor Jesus. E o apóstolo Pedro estava narrando, estava alertando nossos irmãos, né, na época, que Jesus iria voltar para arrebatar a igreja em nome do Senhor Jesus. Mas ele disse também no versículo 8, não se esqueçam disto, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Aleluia. E que nós podemos aprender com essa palavra, que nós devemos saber esperar, irmãos. Sabe? Já diria um ditado que a paciência é uma virtude, na verdade. E essa frase não está na Bíblia, mas é uma grande verdade. A paciência é uma virtude. Nós devemos saber esperar o tempo certo, em nome do Senhor Jesus. Às vezes tomamos atitudes precipitadas e erramos por causa das precipitações, por causa da falta de paciência. Olha só como é que a palavra é.
Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ou seja, a palavra de Deus, para se cumprir, pode demorar até 1000 anos ou até um dia. Não depende de nós, depende de Deus, entendeu? A nossa vida tem que depender de Deus. As coisas para se cumprirem, a vinda do Senhor para se cumprir em nossa vida, a nova vinda do Senhor Jesus para buscar a igreja lavada e remida, pode ser daqui 1000 anos ou daqui um dia, em nome do Senhor Jesus. Ele que sabe de tudo. A bênção que você necessita pode ser daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 1 semana, daqui um dia, daqui 10 anos. Nós não sabemos quando Deus irá agir em nossa vida. Por isso que nós temos que estar alerta todo o tempo, porque a vinda do Senhor está muito próxima e nós precisamos estar atentos à nova vinda do nosso Senhor Jesus. Como eu já falei, ele já veio aqui na terra uma vez, mas ele vai voltar novamente para levar a igreja para o reino dos céus, para buscar a igreja e levar para o reino dos céus. Então fique atento. Não fique disperso, fique ligado que o nosso Senhor Jesus vai voltar. E a vinda dele pode demorar até 1000 anos ou até um dia. Nós não sabemos. E a bênção de nossas vidas pode demorar até 10 anos, 1 ano, 1 semana, 1 mês. Nós não sabemos. Nós devemos esperar com paciência no Senhor. Fazer a nossa parte, buscar o nosso Senhor Jesus, orar, jejuar em nome do Senhor Jesus e deixar que Ele faça a parte dele em nome do Senhor Jesus, que nós possamos ter a paciência no Espírito Santo de Deus, e assim como Jó teve uma paciência muito grande, que nós possamos esperar no Senhor com paciência e ter a confiança de que tudo vai dar certo em nome do Senhor Jesus. Fica com essa palavra e que Deus te abençoe em nome do Senhor. Tudo depende do Senhor Jesus. Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Fica com essa palavra e que Deus te abençoe. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Lamentações, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: Olha, Senhor, para a minha aflição, pois o inimigo triunfou. Aleluia, glória a Deus. Essa palavra vem falar sobre a cidade de Jerusalém, em nome do Senhor Jesus. A cidade que antes era temente ao Senhor e que depois veio a se voltar para deuses estranhos, depois que ela foi levada cativa, né? Que ela foi levada cativa, escravizada pelos os reis que invadiram, né? Pela invasão que teve na cidade de Jerusalém. E essa Bíblia está falando, esse versículo está falando sobre, muitas vezes, como o nosso inimigo parece que está nos vencendo. Nós temos a impressão, muitas vezes, que os nossos inimigos estão nos vencendo, que nós não vamos vencer essa situação, as dificuldades, e parece que os nossos inimigos estão triunfando. Aí o profeta Jeremias falou em Lamentações, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: Olha, Senhor, para a minha aflição, pois o meu inimigo triunfou. Às vezes parece que o inimigo está triunfando, mas o Senhor nos dá a vitória em nome do Senhor Jesus. Às vezes parece que que os nossos inimigos estão triunfando, mas Deus nos dá a vitória. No tempo certo, Ele nos dá a vitória em nome do Senhor Jesus. Então, que nós possamos compreender que mesmo nas dificuldades, que mesmo no sofrimento, que mesmo que os nossos inimigos estejam zombando de nós e aparentando até que eles estão triunfando, mas Deus olha tudo, Deus observa tudo. A cidade de Jerusalém precisava se voltar para Deus. Os moradores de Jerusalém precisavam se voltar para Deus,
porque a cidade de Jerusalém tinha sido destruída pelo rei que invadiu a cidade. Mas as pessoas que estavam naquela cidade foram levadas como escravos, e parecendo que os inimigos estavam triunfando, e durante um bom tempo os inimigos triunfaram. E muitas vezes na nossa vida parece que os inimigos, nossos inimigos, estão triunfando por um bom tempo, em nome do Senhor Jesus. Mas Deus nos dará vitória, Ele só quer que nós se voltamos para Ele. Ele quer que nós se voltamos para Ele, porque quando nós se voltarmos para Ele, Ele nos dará vitória diante do inimigo. Porque a palavra de Deus diz: preparas uma mesa para mim diante dos meus inimigos, em nome do Senhor Jesus. Então Deus nos dá vitória diante dos inimigos. Mesmo que a situação esteja, em nome do Senhor Jesus, complexa, mesmo que a situação esteja complicada, Deus nos dá vitória diante dos nossos inimigos. Nós só podemos se voltar para Ele, em nome do Senhor Jesus. Adorar a Ele em primeiro lugar, em nome do Senhor Jesus. Que com certeza a nossa adoração será ouvida no reino dos céus, em nome do Senhor Jesus. E o nosso Senhor Jesus irá nos atender, e o nosso Senhor Deus irá nos atender, e nós iremos triunfar diante dos nossos inimigos. Mas não queira o mal dos seus inimigos. Não queira o mal dos seus inimigos, apenas ore para que Deus te dê vitória diante deles, em nome do Senhor Jesus. Porque futuramente a cidade de Jerusalém, os moradores de Jerusalém ficaram cativos, ficaram escravos durante 70 anos, nas mãos do rei Nabucodonosor, em nome do Senhor Jesus. Mas depois de 70 anos, o povo de Jerusalém foi liberto. Aí você deve estar falando: poxa, 70 anos é muito tempo. Mas às vezes as bênçãos demoram, irmão. Às vezes as bênçãos demoram muito tempo para se concretizar. Então tenha paciência no Senhor, que Ele irá te abençoar, irá te dar vitória diante dos inimigos, em nome do Senhor Jesus. Fica com essa palavra e que Deus te abençoe. Que a paz do Senhor esteja contigo. Eu tenho a palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Mateus capítulo 11, versículo 28, que diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Versículo 29. Tome sobre vós o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a sua alma. Versículo 30. Pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Aleluia, glória a Deus. O nosso Senhor Jesus, Ele é maravilhoso, e Ele tem uma obra maravilhosa para nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Ele tem uma obra maravilhosa com a sua vida, e Ele é o alívio para a nossa alma. A palavra dEle é alimento para a nossa alma. A palavra dEle é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, em nome do Senhor Jesus. E Ele quer resgatar você que está desgarrado, você que está afastado da casa do Senhor, ou até mesmo você que nunca teve encontro com o Senhor Jesus, nunca foi de igreja evangélica, nunca congregou em igreja evangélica nenhuma. Ele está falando aqui: vinde a mim todos que estão cansados, e eu vos aliviarei. O Senhor quer te aliviar, o Senhor quer tirar todo o seu cansaço e sobrecarga da sua vida. Ele quer te dar um fardo leve, Ele quer te abençoar, Ele quer abençoar a sua família, Ele quer abençoar a sua casa. Creia no Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, porque Deus tem coisas maravilhosas para mim e para a sua vida. Ele tem coisas maravilhosas para a sua família. Ele tem coisas maravilhosas para a sua casa, para você. E Ele só tem coisas boas para te dar. Ele é um bom Pai. Nosso Deus é um bom Pai. Ele nos julga com justiça. Ele julga nossas causas com justiça. E o nosso Senhor Jesus é o nosso Salvador. Ele que nos alivia, Ele que salva nossas almas, Ele que nos dá salvação naquele grande dia, quando chegar o nosso grande dia de partir desta terra.
e que nós possamos ir para o reino dos céus e que o nosso Senhor Jesus venha nos buscar em nome do Senhor Jesus. Mas para isso você precisa ir até Ele. Ele está falando, vinde a mim. Você precisa ir até Ele. Você precisa ir até Jesus para que Ele venha te aliviar, para que Ele venha tirar toda a tua sobrecarga, para que Ele venha tocar no seu coração, tocar na sua mente, em nome do Senhor Jesus, e te libertar de todo mal, porque o nosso Senhor Jesus é santo, Ele é digno de todo louvor, Ele é digno de toda honra, o nosso Deus é santo, nosso Deus é digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória. E o nosso Senhor Jesus é o único que pode nos salvar. E o nosso Deus é o único que nos julga com justiça. Então venha até Jesus. A Bíblia diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse isso. Ninguém vem a Deus, ninguém vai a Deus senão por Ele. Ninguém vai a Deus através dEle, é por meio dEle, é para Ele e por Ele que são todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus. Então, vá até Jesus, não perca tempo, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, se aproxime de Jesus, em nome de Jesus. Ele está falando neste vídeo, venha até mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. Porque meu jugo é suave, meu fardo é leve, em nome do Senhor Jesus. Sirva ao nosso Senhor Jesus, que a sua vida irá bem, que a sua família irá bem, que a sua casa irá bem. Então fique com essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Venha até o Senhor Jesus. Venha até o nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Porque Ele está te chamando para uma grande obra, em nome do Senhor Jesus. Se você já está servindo Ele, glória a Deus. Se você já é evangélico, já é evangélica, glória a Deus, que Deus possa te abençoar a sua vida ainda mais. Fica com essa palavra, vem até Jesus, para Ele poder salvar a tua alma, para Ele poder endireitar o que está errado na sua vida. Mas para isso você precisa entregar os seus caminhos nas mãos de Jesus, nas mãos de Deus, tá bom? Que Deus possa te abençoar em nome do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Isaías, capítulo de número 32, versículo de número 1. Vamos estar lendo em nome do Senhor Jesus? Diz assim a palavra do Senhor. Vejam, um rei reinará com retidão, e príncipes governarão com justiça. Aleluia, glória a Deus. O profeta Isaías já estava, em nome do Senhor Jesus, falando da vinda do Senhor Jesus aqui na terra, aonde Ele seria crucificado. Enfim, esse capítulo fala do profeta Isaías, ele narra a vinda do Senhor Jesus aqui na terra e os grandes feitos que o Senhor ia fazer na vida das pessoas, né, curando, fazendo o cego enxergar, fazendo aquele que tem dificuldade de falar, mais conhecido como gago, né, falar normalmente, enfim, fazendo o coxo andar. E esse capítulo fala dos grandes feitos que o nosso Senhor ia fazer. Olha só que maravilha, irmãos. Um profeta já previu, né, não é que ele previu, Deus falou com ele, em nome do Senhor Jesus, com esse profeta chamado Isaías, como iria ser a vinda do nosso Senhor Jesus. Já falou com ele há mais de 1000 anos atrás. Antes de Cristo vir, ele já estava falando como iria ser a vinda de Cristo há mais de 1000 anos atrás, 3000 anos, 4000 anos atrás, antes de Cristo. E ele já estava falando como iria ser. E que ele diz assim, vejam, um rei reinará com retidão, os príncipes governarão com justiça. Ele chega a falar que iria ter paz. Enquanto Jesus estava aqui na terra, iria ter paz. As pessoas iriam encontrar o que elas estavam procurando. De repente, uma cura, geralmente uma cura, né? Porque Jesus curou coxo, Jesus fez cego enxergar, em nome do Senhor Jesus. Então viva o nosso Senhor Jesus. Hoje em dia Ele não está mais aqui na terra, mas o Espírito Santo Consolador dele está conosco todos os dias. Ele foi para a glória reinar no reino dos céus.
E a palavra de Deus diz que ele vai voltar novamente, no livro de Apocalipse, diz que ele vai voltar novamente para buscar a igreja que serve a ele, aí, a igreja evangélica que serve a ele, em nome do Senhor Jesus. E buscar todos que servem a ele da melhor forma, para levar para o reino dos céus. Naquele grande dia será chamado como arrebatamento. Ele irá arrebatar, ele irá voltar aqui na terra, irá arrebatar a igreja, os servos dele, as servas dele, em nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que naquele dia ele falará bem assim: vinde a mim, benditos de meu Pai, vinde, benditos de meu Pai, chamando aqueles que servem a ele, aqueles que foram servos dele verdadeiros, para o reino dos céus, para viver na eternidade. Mas essa passagem aqui do livro de Isaías, no capítulo 32, fala de quando ele ia vir aqui na primeira vez, na vida dele, na primeira vez aqui na terra, que ele veio, né? E ele foi crucificado, todo mundo sabe a história, né? Ele foi crucificado, os fariseus perseguiram ele, mas ele realizou muitos milagres. Enquanto ele estava aqui na terra, houve paz, em nome do Senhor Jesus. E muitas pessoas foram curadas, libertadas de diversos males, os demônios foram expulsos, enfim, Jesus fez maravilhas. E agora ele está no reino do céu, mas o Espírito Santo, o Consolador dele, está aqui conosco. E nós temos que servir a ele da melhor forma, para que naquele grande dia ele retorne novamente aqui na terra, para buscar a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, a verdadeira igreja, os verdadeiros servos do Senhor e servas do Senhor, para levar para o reino dos céus. Então viva o nosso Senhor Jesus, que reina para sempre, em nome do Senhor Jesus. Fica com essa palavra no seu coração. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Tudo de bom para você. Fica com essa palavra e que Deus te abençoe.